Enquanto eu fechava um contrato de 48 milhões, meu marido se casava secretamente com minha funcionária e a mãe dele divulgava tudo online. Salvei a foto, liguei para minha advogada e achei a nota fiscal que acabaria com todos. Se não deu um filho para ele, não reclame se ele buscar uma mulher de verdade. Foi isso que minha sogra disse ao telefone, com voz leve e quase alegre, como se contasse uma fofoca. Não acabasse com meu casamento. Eu ainda estava no escritório às 9 da noite. 13 horas dedicada ao fechamento de um acordo de aquisição de 48 milhões de dólares americanos. Um acordo salvaria a empresa da família, que meu marido adorava exibir nas festas como se fosse obra dele, embora nunca tenha posto os pés no armazém logístico nem lido uma linha sequer dos contratos de fornecimento. Esse era meu trabalho. A empresa era do meu pai antes de ser minha. Meus olhos ardiam após 12 horas olhando para a tela. O café, frio há 2 horas, seguia intocado ao lado do teclado. Eu não tinha comido nada desde um café da manhã apressado naquela manhã, mas o contrato finalmente estava assinado, a transferência bancária confirmada e por um breve e silencioso momento, sentada sozinha no meu escritório de paredes de vidro com as luzes da cidade se espalhando abaixo de mim, eu me permiti sentir algo próximo do orgulho. Pensei em ligar para meu marido Julian para contar que estava feito. Ele havia dito 2 dias antes que estaria em Guadalajara se reunindo com investidores durante a semana. Abri o Facebook por hábito, só para me distrair por 30 segundos antes de guardar o laptop. Lá estava ele, terno de linho branco, arco de flores com rosas brancas e uma hacienda em San Miguel de Allende. A luz dourada do fim da tarde e trompetes de mariachi congelados na foto de alguém. Ao lado dele estava Carla, minha assistente mais jovem. 26 anos, contratada 8 meses antes, usando vestido de noiva e com a mão na barriga grávida. A postagem era de Elvira, mãe dele. Finalmente, meu filho fez a escolha certa. Uma jovem doce com a bênção que Sofia jamais poderia dar. Meu celular escorregou da mão e caiu na mesa com a tela acesa e a foto iluminando o teto. As irmãs, os primos e o tio dele. Já os recebi 3 vezes na minha mesa de Natal, todos nas fotos, erguendo taças de mezcal para a câmera enquanto eu estava no escritório. Pagando pela casa em que morávamos, pela caminhonete que ele dirigia, pelas férias que a família dele fazia 2 vezes por ano, até mesmo pelo relógio no pulso dele em cada uma das fotos. Comprei uma edição limitada para ele no nosso 8º aniversário. Liguei 6 vezes, sem resposta. Liguei para a mãe dele, você viu, né? Ela disse. E dava para ouvir o sorriso na voz dela pelo telefone. Meu filho precisava de uma esposa de verdade. Uma casa sem filhos parece morta, Sofia. Você entende isso, no fundo. Eles não escondiam a traição por vergonha. Tinham orgulho dela. Preciso explicar, pois sei como parece para quem vê de fora. Uma executiva de 41 anos pega de surpresa no escritório por um anúncio de casamento público. Deixo claro como tudo foi cuidadosamente construído ao meu redor enquanto eu focava em outras áreas da minha vida. Meu nome é Sofia Álvares. Administro a Álvares Distribution, empresa de logística e transporte de cargas fundada por meu pai há 30 anos e que assumi totalmente há 6, após sua aposentadoria. Casei-me com Julian Mendes há 9 anos, um homem caloroso de família humilde de Jalisco, que conquistou meu pai no jantar de noivado ao contar que queria construir algo verdadeiro comigo. Na prática, construir algo verdadeiro acabou sendo vários cargos de consultoria na minha empresa que nunca trouxeram resultados, todos bancados por contas sob meu controle. Olhando para trás agora, consigo enxergar isso com muito mais clareza do que quando estava vivendo aquilo. Julian tinha um dom, quase artístico, de ocupar cargos sem realmente exercer o trabalho por trás deles. Ele usava o cartão de diretor de parcerias estratégicas para passar 3 anos em almoços longos com homens que jamais viraram clientes. Quando eu comentava suavemente no início do casamento, ele dizia que parceria pode ser diferente, que nem toda contribuição envolve planilhas ou manifestos de carga. Acreditei nele, pois era mais fácil do que auditar meu próprio marido por causa de recibos de almoço. Sua mãe, Elvira, nunca gostou muito de mim. Não exatamente, achei que a frieza dela era só reserva à moda antiga, mas era outra coisa. Mulher que, silenciosa e paciente, aguardava uma opção melhor para o filho. Ela dizia nos jantares de família que mulheres que seguiam carreira esqueciam de cuidar do lar, sempre como observação geral, não dirigida a mim, o que dificultava rebater sem parecer paranoica. Nunca guardei ressentimento por isso, de verdade, não por anos. Eu pensava que parceria pode ter várias formas. Eu dizia para mim mesma que os anos de tratamentos de fertilidade, as injeções, as 2 perdas que ainda carrego em algum lugar atrás das minhas costelas, as consultas em que Julian ficou ao meu lado segurando minha mão em salas de espera que sempre tinham um leve cheiro de antisséptico e esperança, eram simplesmente o capítulo mais difícil de um casamento que de resto era sólido. Eu pensava que um homem que esteve presente numa dor daquelas, consulta após consulta, não seria capaz do tipo de cálculo que encontrei em sua letra. Carla trabalhou comigo por 8 meses como assistente júnior de operações, contratada após uma ótima entrevista e uma recomendação de outro funcionário. Foi promovida em 4 meses. Emprestei $4.000 do meu próprio bolso quando ela chorou no meu escritório pelas contas do hospital da mãe. Na época, senti orgulho do chefe que eu estava me tornando. Percebia quando alguém da equipe tinha dificuldades. Ajudava sem precisar que pedissem 2 vezes e, enquanto isso, construía uma vida com meu marido.
Primeiro ciclo. Noites até tarde. Há 4 meses, Julian passou a ficar até mais tarde no escritório, alegando trabalho de consultoria em logística. Ele dizia que prestava consultoria informal para a conta de um concorrente e muitas vezes chegava em casa depois das 10. Eu pensava que isso era bom. Ele finalmente se dedicando seriamente a algo profissional depois de anos de projetos inacabados. Eu ignorei o pequeno detalhe de que ele nunca trouxe para casa nenhum documento relacionado a isso. Nunca citou clientes, nem fez perguntas técnicas sobre o setor em que atuava como consultor. Segundo ciclo, relatório de despesas. Há 2 meses, percebi um gasto incomum no cartão de crédito em uma boutique de maternidade em Polanco, lançado como presente corporativo nas despesas do Julian. Meu estômago afundou ao segurar o recibo na mesa. A luz do escritório parecia forte demais. Pensei que fosse um presente para uma prima ou sobrinha, algo inocente, e arquivei sem perguntar. Uma parte de mim já desconfiava da resposta para a qual não estava preparada. Parte de mim tinha mais medo de estar errada sobre meu marido do que de estar certa. Terceiro ciclo. Ausências da Carla. 6 semanas atrás, Carla começou a pedir as tardes de sexta-feira de folga com frequência cada vez maior, sempre dizendo que eram consultas médicas para a mãe dela, às vezes fazendo o pedido por mensagem em vez de pessoalmente, o que não era do seu jeito habitual, sempre meticulosamente educado. Eu aprovei todos os pedidos sem questionar, porque eu confiava nela, porque eu mesma já tinha emprestado dinheiro para ela exatamente por esse motivo, porque duvidar dela parecia uma traição à própria generosidade da qual eu me orgulhava de ter demonstrado para ela. Eu achava que lealdade era não ficar fiscalizando as emergências familiares de alguém. Loop 4. Viagem de aniversário. Julian sugeriu uma viagem de negócios para Los Cabos 3 semanas atrás, coincidindo suspeitamente com uma semana de folga que Carla também tinha pedido. Só notei a coincidência porque, por acaso, vi ambos os calendários na mesma tarde ao revisar os orçamentos trimestrais de viagens. Percebi a coincidência, senti um calafrio de inquietação e ignorei, pensando que anos de tratamento de infertilidade já tinham me deixado desconfiada até do meu corpo e casamento. Loop 5. A nova cordialidade de Elvira. Há 2 semanas, minha sogra Elvira, que por 9 anos foi fria e formal comigo, de repente começou a ligar. Com mais frequência, perguntando sobre minha agenda, meus planos de viagem, se eu estaria ocupada com o trabalho no fim de semana seguinte. Comentei agradecida com uma amiga durante um café que Elvira parecia finalmente estar me aceitando, pois seu tom estava mais caloroso e diferente do habitual. Pensava que ela apenas ficava mais tranquila com a idade e próxima da família. Respondia às perguntas dela sem imaginar que estava fornecendo um calendário para minha humilhação. Loop 6. O laptop da empresa. 10 dias atrás, percebi que Julian tinha começado a levar o laptop da empresa para casa todas as noites, em vez de deixá-lo carregando na mesa dele, coisa que ele nunca tinha se dado ao trabalho de fazer nos 6 anos em que, teoricamente, trabalhou na Alvarez Distribution. Ao perguntar a ele sobre isso em tom de brincadeira, respondeu que finalmente estava se organizando. Uma frase tão incomum vinda dele deveria ter sido um alerta, não uma piada. Eu ri junto com ele no jantar daquela noite e disse para mim mesma mais uma vez que as coisas entre nós estavam simplesmente melhorando. Acreditei em tudo isso, até o momento em que uma foto de casamento apareceu na tela do meu celular às 9 horas de uma terça-feira à noite. Naquela noite, sozinha no escritório após o prédio esvaziar, lembrei do que Julian sempre fingia esquecer ao falar do nosso futuro. A casa, comprada com a entrada vinda do trust do meu pai, estava em meu nome antes do casamento. As contas eram minhas, estruturadas assim desde o início por recomendação de um advogado que meu pai pediu que eu contratasse. A empresa era minha, fundada pelo meu pai e ampliada por mim em 6 anos de decisões sem consultar Julian, apesar do que ele dizia nos jantares. Julian sempre foi apenas um convidado na minha vida e se esqueceu de quem de fato tinha as chaves para abrir as portas. Liguei para minha advogada, uma profissional perspicaz e imperturbável chamada Renata Solis, que havia cuidado de todos os contratos importantes da minha carreira e, pelo visto, não ficou nem um pouco surpresa ao receber uma ligação às 21h40 de uma cliente em crise. Quero que a casa seja vendida, falei com voz mais firme do que esperava. A casa onde você e Julian moram? Onde morávamos, corrigi, a partir de hoje à noite. Não voltei para casa. Reservei um quarto no centro e da cama, com um laptop sobre travesseiros, cancelei os cartões compartilhados, troquei as senhas das minhas contas e enviei para Renata uma pasta com demonstrativos financeiros. Há anos, eu organizava tudo em silêncio, por hábito, sem notar. Às 10h52, Julian mandou: Amor, ainda estou em reunião. Te ligo amanhã. Li a mensagem com calma, sem o abalo recente que esperava. Enquanto ele fingia estar em reunião, eu já desmontava a vida para a qual ele queria voltar. Pela manhã, Renata tinha mais do que a casa. Ela tinha uma auditoria, uma revisão financeira forense completa realizada durante a noite por um examinador certificado de fraudes chamado Bruno Camacho, que Renata contratou em caráter de emergência, devido à dimensão do que precisava ser analisado antes que Julian tivesse qualquer chance de encobrir seus rastros. As descobertas preliminares de Bruno foram extensas. Pausa rápida.
Se você quiser mais histórias como essa e com melhor qualidade, meu Spotify está linkado na descrição. Cartões corporativos vinham sendo usados havia 4 meses na mesma boutique de maternidade em Polanco, somando quase $9.000. Uma viagem de negócios para Los Cabos foi paga na conta corporativa, como despesa de relacionamento com clientes e, ao comparar com manifestos de voo, a equipe da Renata viu que Carla viajou no mesmo voo com seu nome. Compras de joias registradas como despesas de representação que, ao serem analisadas mais de perto nas faturas dos fornecedores, revelaram ser um conjunto de noiva, uma aliança de casamento, uma pulseira de diamantes e um par de brincos combinando. Depois, Renata me mostrou os e-mails. A perícia do Bruno achou mensagens em um laptop da empresa usado pelo Julian em seu acordo informal de consultoria. Mensagens entre Julian e Carla nos últimos 6 meses mostravam um clima mais frio do que luto ou traição poderiam explicar. Carla zombando de mim em uma mensagem por eu interpretar a chefe perfeita, sem perceber o quanto ela mesma tinha sido documentada nesse processo. Julian escreveu que, após o nascimento do bebê, pressionariam Sofia por dinheiro, uma casa e até ações da empresa, vendo meu trabalho só como recurso a explorar, não como algo que construí. Frase do Julian, 5 meses antes. Sofia se culpa por não engravidar. Essa culpa nos favorece. Foram anos de tratamentos de fertilidade. 2 perdas para as quais eu ainda não tinha palavras, nem mesmo após 18 meses de terapia discreta com a doutora Chá Marisol Andrade para lidar com esse luto. Anos dele segurando minha mão durante as consultas, durante as perdas, durante as noites em que eu não conseguia parar de chorar. Ele transformou minha dor em uma estratégia e a escreveu, aparentemente confiante de que ninguém jamais leria isso para ele. Naquela tarde, a casa foi vendida à vista, graças a um comprador que o escritório da Renata já tinha preparado para liquidações urgentes. Um detalhe que eu nem sabia que era possível até aquele dia, mas que aparentemente existia para situações exatamente como a minha. Minhas coisas foram retiradas por uma equipe de mudança que contratei naquela mesma manhã. As roupas do Julian foram embaladas, etiquetadas, lacradas e deixadas com o novo administrador para retirada. Sua mãe, Elvira, ligou 14 vezes à tarde, mas não atendi. 2 dias depois, Julian e Carla voltaram de Los Cabos com meu cartão corporativo. Então eu sabia exatamente quando o voo pousou e quando chegariam. Estacionei a meio quarteirão e esperei. A caminhonete deles, tecnicamente minha caminhonete financiada no meu nome, chegou às 18h41. Julian saiu primeiro, bronzeado, relaxado e com o ar convencido de quem acredita que a vida está onde deixou. Carla veio logo atrás, com um vestido bege e uma bolsa nova e cara no braço que reconheci vagamente do relatório de despesas do Bruno. Julian pressionou o dedo no leitor biométrico do portão que instalamos juntos há 3 anos. Luz vermelha. Ele tentou de novo, franzindo a testa. Luz vermelha. Ele digitou o código de backup, a sequência de 6 dígitos usada 1000 vezes. Acesso negado. Um novo segurança se aproximou da guarita com uma pasta sob o braço. Boa tarde, disse o segurança, completamente indiferente à confusão estampada no rosto de Julian. Esta propriedade não pertence mais ao Sr. Mendes. Por favor, retire seus pertences do veículo. A bolsa de Carla caiu do ombro dela no chão. Julian ficou pálido. Quem ordenou isso? O segurança conferiu a pasta, confirmando o nome que já sabia. A proprietária legal, senhora Sofia Alvarez. Julian se virou, olhou a rua e me viu sentada no carro, observando de meia quadra de distância. Pela primeira vez desde que vi as fotos do casamento, observei ele perceber, em tempo real, de quem ainda constava o nome em cada porta da vida dele. As semanas seguintes foram marcadas por processos institucionais que eu conhecia só como executiva negociando contratos, não como mulher desfazendo um casamento construído sobre roubo silencioso. Renata solicitou o divórcio em meu nome na mesma semana, alegando fraude financeira e apropriação indevida de bens matrimoniais, apoiada pelo relatório completo de auditoria forense de Bruno Camacho, que até então havia se tornado um documento formal totalizando $340 mil em fundos corporativos mal utilizados ao longo de 16 meses. Despesas da boutique de maternidade, viagem a Los Cabos, joias e vários pagamentos de consultoria que, na verdade, eram referentes a datas em que Julian esteve apenas com Carla, não com clientes. Parte dos fundos mal utilizados veio das contas corporativas da Alvarez Distribution, não das nossas finanças pessoais. Por isso, o advogado externo enviou o caso à Promotoria de Crimes de Colarinho Branco. O detetive Fernando Rios, com 11 anos na unidade, assumiu o caso e confirmou as descobertas de Bruno pelos registros de auditoria interna da empresa. Em 11 anos, Rios contou que viu muitos executivos desviarem dinheiro de empresas familiares, mas raramente alguém documenta isso tão detalhadamente como o próprio autor fez, praticamente escrevendo o caso contra si. Julian foi acusado de desvio de dinheiro e fraude pelo uso indevido de fundos corporativos diante do volume e da clareza da documentação revelada pela auditoria de Bruno. Carla foi considerada uma pessoa de interesse devido ao benefício financeiro direto que obteve em várias das transações,
embora no final, nenhuma acusação tenha sido feita contra ela pessoalmente, já que os promotores determinaram que ela não havia autorizado diretamente nenhuma das despesas corporativas, apenas se beneficiado delas. Elvira nunca participou de processo judicial. Celebrar publicamente o caso do filho não é crime, mesmo que eu desejasse que fosse. Mas ela realmente perdeu algo que claramente não esperava perder. As fotos do casamento que ela postou tão triunfantemente se tornaram, dentro dos próprios círculos da indústria da empresa, a própria evidência que destruiu completamente a reputação do filho dela, já que vários dos contatos profissionais do próprio Julian curtiram e comentaram naquela postagem antes de entenderem o que ela realmente documentava. Já faz pouco menos de um ano agora. O divórcio foi finalizado há 8 meses, sem contestação no final, já que a documentação da Renata deixou muito pouco espaço para o advogado do Julian argumentar algo de forma significativa a favor dele. Julian fez um acordo judicial com restituição e pena suspensa, por não ter antecedentes, devendo reembolsar à empresa nos próximos anos dívida ainda acompanhada trimestralmente pelo escritório do Bruno. Carla não trabalha mais na Alvarez Distribution. Ouvi dizer, pelo círculo do setor, que ela e Julian se separaram 4 meses após o nascimento da filha, pois a pressão da reputação em queda e do plano de pagamento foi menos romântica que um casamento na fazenda. Ainda vejo a doutora Andrade a cada 2 semanas. O luto não se resolve apenas porque quem causou parte dele foi formalmente punido. Aprendi a lidar com as duas verdades ao mesmo tempo. Ainda lamento as 2 gestações que nunca se tornaram filhos e o homem que um dia segurou minha mão durante esse luto depois anotou isso para usar contra mim. Vendi a casa à vista em 24 horas após achar a foto do casamento e 4 meses depois comprei uma menor só no meu nome, sem fechaduras que a digital de outra pessoa pudesse abrir.